Quero agradecer a participação de todo o público presencial aqui no auditório do Museu Nacional. É muito importante essa participação e dizer que as nossas portas estão abertas. Você que nos assiste virtualmente, vem para cá. É um evento aberto ao público, gratuito, até às 16 horas. Vai ser muito importante ter a sua participação aqui conosco. E lembrando que é um evento transmitido ao vivo pela internet, pelo site udfqueagentquer.org e nos canais do projeto no YouTube e no Facebook. Os links estão no rodapé do site. A população, assim como todos os presentes aqui no museu, também podem participar com perguntas que serão respondidas, se houver tempo, durante a realização dos painéis, ou após o evento, por um dos participantes do painel. Vocês podem colocar os seus comentários, suas questões no chat do YouTube e no Messenger do Facebook ou no próprio site udfqueagentquer.org. E para compor o painel, agora convidamos ao palco a senhora Gisele Moll, membro do Eixo de Desenvolvimento Urbano do CODESE-DF, acompanhada dos debatedores, a senhora Ana Maria Aragão, arquiteta urbanista, e o senhor João Carlos Amador, publicitário. E para a mediação, teremos o prazer de ter novamente aqui no palco Antônio de Castro, jornalista da TV Globo Brasília. Estou de volta. Antes de eu passar a palavra para a Gisele, vou dizer rapidamente que esse é um tema preferido para mim. Eu gosto muito dessa discussão sobre desenvolvimento urbano, que é complexa, dificílima. Sabe que lá na nossa redação, eu sempre converso com os meus colegas que, quando a gente vai colocar o desenvolvimento urbano, o crescimento das cidades em pauta, há uma tendência de reduzir esse debate, contrário ao desenvolvimento urbano, ao crescimento das cidades, como se pudéssemos, num passe de mágica, fechar as cidades com muros e impedir as pessoas de irem, virem, e as famílias de crescerem, e as famílias de terem as suas casas, os seus tetos. Eu sou um pregador lá na redação, dizendo que o desafio são os governos garantirem planejamento para esse desenvolvimento urbano, não é? E isso eu acompanhei nas últimas 2 décadas, que esse é um dos maiores desafios do Distrito Federal, com avanços importantes, algumas conquistas importantes, mas também com muitas lacunas que nos preocupam a todos. Os dados que estavam aí no painel anterior comprovam isso, né? Sobretudo essa questão da desigualdade, da capital expulsando para a periferia precária as famílias que têm rendas menores e que vivem em condições muito difíceis. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que vão aprofundar esse assunto, e eu vou logo passando a palavra para a Gisele, que eu quero ouvi-la. Bem, bom dia a todos. Agradeço mais uma vez o presidente Leonardo Ávila por poder estar aqui, né, representando o Eixo de Desenvolvimento Urbano. Nossa líder, infelizmente, não pôde estar presente, Velise Long, por questões de saúde, e me incumbiu de estar aqui hoje, mas é muito bom, muito importante. Eu estive aqui há 4 anos atrás também, num evento que fizemos da mesma forma, e eu, antes de tudo, eu quero dizer o seguinte: é possível. Nós, em 4 anos, o CODESE, as metas do CODESE, que não são de uma única entidade ou de um único grupo, mas são para Brasília como um todo, muita coisa já foi feita. E a gente vai continuar fazendo se a gente conseguir cobrar, né, trabalhar junto do governo, qualquer que seja ele. Então, é muito importante e a gente está feliz de estar aqui novamente. Bom, é importante dizer, Antônio e todos, nós vimos aí no painel anterior os aspectos positivos e negativos do nosso Distrito Federal. Mas, dentre os aspectos negativos, eu não sei se vocês prestaram atenção,
3 deles dizem respeito ao desenvolvimento urbano. Então, o primeiro é a mobilidade. A questão da mobilidade é um grande desafio que nós temos para resolver, para ter uma mobilidade inclusiva, uma mobilidade eficiente, um transporte público que atenda a todos e com qualidade e a preço justo. A outra questão são as ocupações irregulares. Nós avançamos muito com relação à regularização fundiária, mas ainda precisamos avançar mais com relação a coibir as ocupações irregulares e a questão da pulverização da ocupação no nosso território. E a outra questão é a desigualdade. Assim como foi falado no painel anterior, temos ótimos índices de qualidade de vida em algumas regiões e péssimos índices em outros. Isso não significa que a gente não precise lutar mais realmente para ter índices globais de qualidade de vida, mas para todos, e não só para alguns. Vamos, então, para a nossa apresentação? Eu vou tentar ser rápida, tá? Onde nós estamos hoje em termos de desenvolvimento urbano? Pode passar? Nós temos uma perda de visão, de perspectivas de uma cidade de futuro, inovadora, inclusiva, um lugar de vanguarda. Brasília já foi a vanguarda do Brasil. Brasília precisa voltar a ser a vanguarda do Brasil, e, para isso, a gente tem algumas metas a cumprir e algumas ações a desenvolver. Há também uma ocupação desordenada e pulverizada do território. Isso foi constatado, inclusive, nas estatísticas que foram apresentadas. Pode passar. E a oferta restrita e descontínua de moradia legal para atendimento a todas as faixas de renda. Isso é uma das questões que levam à ocupação desordenada e aos parcelamentos irregulares. Isso a gente precisa resolver também. Aí nós temos a foto do sol nascente, pode passar. Além de tudo, nós temos uma insegurança jurídica. Muitas leis, muitas legislações que se entrelaçam, ocasionando a intensificação das irregularidades do uso e ocupação. A inadequação e precariedade do sistema de mobilidade urbana, que eu já citei, a questão do transporte coletivo e da falta de integração de modais. Pode passar. Pode. Ah, sou eu mesmo que passo. Cidade com pouca inclusão social e engajamento da sociedade no acompanhamento de políticas públicas. Tudo isso é extremamente importante para que a população possa participar e compreender os mecanismos do desenvolvimento urbano. Aí o nosso trânsito, o nosso transporte, as dificuldades que nós temos, isso aqui é chegando no plano piloto, gente. EPTG chegando no plano piloto. Até hoje é assim. E qual é o DF que queremos? O que a gente quer para Brasília? Crescimento ordenado e otimizado do território, com mais resiliência, persistência, adaptável às diversidades. Áreas públicas, espaços públicos que possam ser adaptados àquilo que a gente precisa, principalmente em tempos de dificuldade. Um campo de futebol pode virar uma bacia de contenção em horários de enchente, em períodos de cheia. Um espaço público, uma praça, ela precisa estar adequada a todas as pessoas, mesmo numa pandemia, em que elas possam sair de casa e se reunir ali, e respirar. Então, isso é importante para toda a população. Moradia adequada a todas as faixas de renda. E uma cidade feliz, uma cidade verde. Aí é Águas Claras, é a nossa Manhattan do Cerrado. Não precisa ser assim, mas ela tem que ser verde, tem que ter qualidade e ela tem que ter moradia para todos. Então, o que a gente quer?
a mobilidade inteligente com transporte acessível, integrado, de qualidade, eficiente e infraestrutura. Pode ser um VLT? Pode. Pode ser um bonde, um trem suburbano, pode ser um BRT? Pode. Mas vamos agir, vamos fazer e oferecer a todos. Ciclovia, nós aumentamos muito a nossa rede de ciclovias, mas ainda há muito a ser feito. Outra coisa é potencializar o título de Brasília como cidade patrimônio cultural da humanidade. Nós temos uma riqueza aí. Nós precisamos explorar essa riqueza, não só com turismo, mas também com a qualidade dos espaços que seja levada a outras cidades. Maior participação da sociedade na gestão das cidades. E qual é a visão de futuro do eixo de desenvolvimento urbano? Um lugar onde nossas cidades sejam seguras, sustentáveis, verdes, justas e felizes. Cidades inovadoras, feitas para e com as pessoas. Essa é a nossa visão. E o que fazer? O estabelecimento de novas centralidades urbanas e o fortalecimento dos núcleos urbanos existentes. Nós podemos descentralizar atividades, empregos, serviços e também ampliar a qualidade de vida em todos esses lugares. Combate rigoroso à grilagem de terras e o parcelamento irregular do solo. Descentralização de atividades e serviços e, nesse caso, o fortalecimento dos núcleos urbanos existentes pode ajudar muito nisso. Implementar um plano habitacional de longo prazo que atenda todas as faixas de renda, que permita a inserção da habitação, inclusive em áreas hoje mais valorizadas. Há um mix, isso sempre é bom, sempre é rico, né? E que possa combater a ocupação desordenada do território. Nós temos aí o nosso PDOT, que está em curso, em revisão, assim como o nosso PPCUB, que já está pronto, precisa só ser aprovado em audiência pública e encaminhado à Câmara Legislativa. Implementar um plano de mobilidade, como eu já falei, plano de mobilidade urbana. E é isso. Acho que ainda deu 1 minuto aí. Nós acabamos com uma frase aqui de Lúcio Costa, né? Eu vi que Brasília tem raízes brasileiras, reais, não é uma flor de estufa, como poderia ser. Brasília está funcionando e vai funcionar cada vez mais. Na verdade, o sonho foi menor que a realidade e a realidade foi mais bela. Nós que estamos aqui somos testemunhas e participantes disso. Obrigada. Muito bom. Gisele, a apatia com as políticas públicas é um desafio imenso para essa capital, que eu penso que já teve mais orgulho de ser patrimônio da humanidade. Você não pensa que essa apatia está até deixando de lado esse orgulho que a gente já teve, né? Quer dizer, a gente tem tido exemplos de descuidados com essa capital que é patrimônio e a gente quase que está deixando esse título de lado, quase que esquecendo que a gente tem que cuidar dele, né? Cuidar dessa cidade. No caso do PDOT, que está em tramitação legislativa, há uma apatia, eu tenho dito no jornal com muita frequência, se envolva com a discussão. Se envolva com a discussão dessa lei, porque ela diz sobre como vai ser a vida na cidade aí na sua porta. Mas eu acho que você falou uma palavra-chave, envolver-se. Tá? Tem gente que não gosta do título de patrimônio da humanidade. Tem pessoas que lutam contra isso, que acham que o desenvolvimento é incompatível com a questão do patrimônio. E nós temos convicção de que não é. Claro que não. Essa é uma visão reducionista, né? Como se fosse um problema, né? É por isso que a gente tem que lutar por essa convergência e pelo envolvimento de toda a população, né, pela participação social, para que todos conheçam e entendam do que a gente está falando e possam lutar por isso. Tá bom. Ana Maria, você tem 3 minutos agora. Gisele levantou aí uma série de questões muito importantes. Por favor, a sua contribuição para esse debate agora.
Bem, bom dia. Parabéns ao CODESE por essa iniciativa. Eu acho que é extremamente frutífero começar uma discussão com a sociedade, porque, afinal de contas, um embate apenas com o governo ou com determinados grupos organizados é sempre insuficiente, né? É necessário que a gente veja o desenvolvimento urbano como uma coisa global, né? E dentro das dificuldades que se oferece a discussão. Porque, por exemplo, quando a gente fala, né, de se buscar uma cidade resiliente, sustentável, muitas vezes nós temos que analisar que os riscos estão na forma intrínseca dessa cidade, né? Eu comento muito, há muito tempo pesquisando sobre o assunto, da perversidade desse nosso processo de crescimento disperso. Então, como a nossa mancha está muito ampla, nós vamos tendo problemas no dia a dia que muitas vezes a gente não associa com essa nossa forma de viver o território. Então, por exemplo, temos, né, voltando à questão das centralidades que foi comentado, temos um movimento casa-trabalho muito direcionado para determinadas zonas. E, com isso, nós gastamos um tempo enorme nesses deslocamentos. Isso daí é um fenômeno que vai afetar tanto as camadas mais pobres da sociedade, mas também afeta os ricos, que também estão morando nesses parcelamentos muito dispersos em busca de uma determinada qualidade de vida. E aí, se você pensa que você vai gastar 4 horas do seu dia, né, com essa mobilidade, com esse movimento casa-trabalho, a gente começa a ver que vai sobrar muito menos tempo para a gente, por exemplo, se dedicar a aspectos como educação, outros temas que estão sendo abordados nessa discussão. Então, a questão da forma física ela está intrinsecamente ligada a essa problemática do nosso dia a dia, né? Como a gente tem bastante pouco tempo, eu queria comentar esses eixos de proposta que o grupo está fazendo no que diz respeito, então, à habitação e à mobilidade. No que diz respeito à habitação, acho que temos que, justamente vendo a problemática da cidade dispersa, espalhada no território, nós temos que focar o olhar para as áreas internas da nossa cidade. Então, nós temos hoje uma vacância, o nosso parque imobiliário já tem mais de 50 anos. Consequentemente, nós temos aí uma série de oportunidades nesses imóveis vacantes da gente absorver novos usos, no sentido de fomentar, né, as atividades econômicas, mas também podemos absorver a habitação. E esse movimento é um movimento que não depende de uma ação governamental, ele depende do setor produtivo. Então, esse olhar, em vez de produzir novas habitações, produzir novos espaços, vamos trabalhar com a reutilização da nossa cidade. Setor comercial sul, por exemplo? O setor comercial sul, mas eu também vou dar uma outra área que surpreende quando a gente olha os índices de vacância no Distrito Federal, que é o CIA. O CIA tem uma quantidade enorme de imóveis comerciais vacantes. Então, vocês falaram no bloco anterior, né, do comércio informal. Ora, está na hora de nós tentarmos encontrar mecanismos de trazer esse comércio informal para esses espaços vacantes. Ou, então, flexibilizar também o uso em outras áreas da cidade. Ceilândia sofre do mesmo problema. Metade dos imóveis vacantes, com uma taxa bem acima da taxa normal de transação, né, imobiliária, que é por volta de 6%. Ceilândia está acima. Metade de imóveis residenciais, portanto, um espaço para melhoria da residência, assim como metade de imóveis comerciais. E, ao renovar e reutilizar, restaurar, requalificar a nossa cidade, a gente vai estar promovendo, naturalmente, a melhoria da qualidade de vida da população, né? E, ao melhorar a qualidade de vida da população, não apenas aquelas pessoas que receberam, né, determinadas imóveis, etc., vão estar sendo beneficiados. É uma melhoria conjunta. E aí, rapidamente, falando um pouco da questão da mobilidade. Nós precisamos de pensar a mobilidade porta a porta, porque antes de se pegar um transporte coletivo, a gente é pedestre. Então, se eu não tenho condições, ou então eu tenho que fazer 1 milhão de baldeações no meu corredor de transporte, pegar um transporte local para chegar no corredor de transporte, numa calçada que não existe, eu não vou estar estimulando as pessoas a saírem, né, dessa mobilidade motorizada do veículo privado para o transporte coletivo. Então, essa mobilidade porta a porta, ela é, para mim, assim, o ponto de falha quando a gente olha como as ações públicas estão sendo efetivamente implantadas, né? Eu economizo 20 minutos no deslocamento do meu corredor de transporte e gasto esses 20 minutos atravessando uma passarela com insegurança, né? Então, assim, traz uma série de elementos. Já estou quase que extrapolando a minha hora,
Mas, assim, se nós não enfrentarmos problemas, e aí enfrentarmos como sociedade, quer dizer, isso não é um problema só do setor produtivo, só do governo. Nós vamos ter que mudar a nossa concepção como cidadãos, porque nós vamos precisar de fazer, sim, escolhas e vamos ter de abrir mão de alguns luxos como cidadãos. Então, para eu ceder um espaço para uma ciclovia que realmente estimule o ciclista, né, a utilizar, eu vou ter que perder um espaço do automóvel. Então, assim, esse pacto social, que aí eu acho que é fundamental na discussão sobre a cidade, tem de ser estabelecido com a participação de todos, mas entendendo que nós, para termos alguns benefícios, certamente precisaremos de ter algumas perdas momentâneas em prol de uma melhor qualidade de vida. Certo? Muito obrigada. Ana, essa questão da... Pode aplaudir, que foi muito boa a participação dela. Ana, essa questão da mobilidade é fundamental, e aí eu queria ouvi-la rapidamente, por favor, sobre a necessidade de a gente criar novos eixos econômicos fora da capital. Eu percebo movimentos importantes em algumas regiões de oportunidades. Se você pegar os dados da Codeplan, nós já temos no Distrito Federal, efetivamente, muita gente, mais do que a gente imagina, trabalhando lá em suas cidades, perto de suas casas, mas nós temos ainda esse movimento, essa imagem da IPTG ilustra bem isso, e essa é uma situação cada dia mais dramática. A gente tem conseguido criar esses novos eixos econômicos para segurar essa mão de obra perto de casa? Eu acredito que não. Quer dizer, trabalhei no plano diretor vigente, né? Então, assim, há 10 anos luta-se, mas justamente assim, é porque a dificuldade não está apenas nas mãos de um plano, né? Não é só uma ação governamental. Realmente, a gente precisa de fomentar a inserção de novas atividades econômicas, mas isso aí tem que nascer do próprio setor produtivo. Não é uma coisa que pode ser imposta por um planejamento, né? Precisa de ser conquistada. Perfeito, eu quis ouvi-la porque nós estamos aqui com o setor produtivo, né? Eu acho que esse é o melhor, é o melhor cenário para essa discussão, né? E sobretudo agora que estamos planejando aí, né? Eu acho que essa questão da criação de novos eixos descentralizados, alguns países conseguiram fazer isso com bastante sucesso. Obrigado, Ana. Daqui a pouco você poderá concluir. Eu gostei muito de o pessoal da organização ter colocado o João Carlos aqui para discutir conosco essa questão, porque ele é publicitário, e eu tenho dito aqui desde o começo sobre a necessidade que a gente tem de ampliar esse debate, de envolver mais as lideranças comunitárias. Eu falei agora há pouco do PDLT, não é? Essa apatia com as políticas públicas, né? Quer dizer, normalmente a pessoa grita quando o problema chega lá na porta dela, mas ela se ausentou durante a discussão das políticas públicas, das regras de uso e ocupação do solo, à exceção do Lago Sul, que participa efetivamente, aqui a Nata Rita aí, o pessoal do Lago Sul, Lago Norte, Parkway, deu agora um exemplo muito valioso de participação nessa discussão do PDLT. Mas, João, como é que a gente faz para ampliar esse debate? Como levar isso para a casa das pessoas e elas saberem que essa capital que é patrimônio está crescendo rapidamente com esses desafios urbanos todos aí ao redor, e são desafios imensos, como a gente ouviu, né? Pois é. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Estou muito honrado por estar ao lado de pessoas tão competentes e relevantes. O nível aqui está altíssimo, você viu aí? Pois é. Eu não sou técnico, sou publicitário, mas pesquisador da história da cidade, né? Uhum. E você falou um fator bem interessante ali no início, onde você disse que é impossível conter a expansão da cidade, mas muita gente acha que Brasília pode ser cristalizada. Ela, como aquela frase do Lúcio Costa que a Gisele colocou, como Brasília numa estufa. Isso é impossível. Mas isso já se pensava desde o início, desde a construção. Por exemplo, no planejamento do Lúcio Costa, a primeira cidade satélite deveria ser inaugurada em 1970, ou seja, 10 anos depois da inauguração de Brasília. Isso na teoria. O que aconteceu foi totalmente ao contrário. A primeira cidade satélite, Taguatinga, foi inaugurada em 1958, ou seja, antes ainda da inauguração de Brasília, porque uma leva muito grande de imigrantes, principalmente do Nordeste, chegaram aqui milhares de pessoas procurando emprego. Eles viviam a pior seca do século naquela época, e foram barrados ali pela Nova Cap, ali próximo da Cidade Livre, né, que é o núcleo Bandeirante, e porque a cidade não aguentava mais ninguém, já estava completamente lotada, essas pessoas não tinham onde ficar, onde morar, eram centenas de famílias. Então, a solução que foi dada, vamos criar, 12 anos antes do planejado, a primeira cidade satélite
Taguatinga. E para lá foram as primeiras famílias. Tem desde aí, então, essa força da vida real, né, João? Exatamente. O planejamento caiu por terra, o planejamento no papel, e a vida real se impôs. Taguatinga foi criada. Isso aconteceu durante toda a história do DF. Se a gente for ver Ceilândia, amanhã completa 51 anos, né? Foi criada em 1971. Ela foi um pouco mais planejada, fruto de um programa do governo de erradicação de invasões. Naquela época, as invasões eram responsáveis por 20% da população do DF, que é muita coisa, realmente. E Ceilândia foi ali criada, pegou invasões de todo o Distrito Federal, muitas no plano piloto, e colocou ali criou artificialmente, né, uma cidade sem muita infraestrutura. Então, muitos dos problemas que a gente vê hoje, que foram ditos aqui pela Gisele, pela Ana Maria e pelos outros debatedores, já tem ali a sua gênese no início de você começar cidades, começar núcleos urbanos. O Guará também foi da mesma forma, sem a infraestrutura necessária, né? Tanto viária quanto de equipamentos públicos. O Guará, por exemplo, foi inaugurado em 1969, nenhum ônibus conseguia entrar no Guará nos seus primeiros anos. As pessoas paravam ali na EPTG e iam a pé até as suas casas, porque nem asfalto tinha. Então, isso era muito comum, né? E se for ver, até hoje isso é comum. As cidades vão crescendo, não tem toda a infraestrutura necessária, e os problemas eles não ficam restritos àquela cidade nova que acabou, ou aquele conjunto habitacional. Elas vão para todo mundo, né? O DF inteiro acaba se prejudicando com isso. Alguém me chamou aqui? Eu queria insistir com vocês sobre essa questão que eu penso que é muito valiosa, e aí eu gostaria de ouvir a todos antes da gente encerrar. A gente já precisa caminhar para o fim. Como quebrar essa empatia, despertar nas pessoas efetivamente a consciência de que a gente precisa envolver todas as lideranças, envolver as famílias para esse debate, para a cobrança de resultados, sobretudo agora que a gente está num ano eleitoral, né? Gisele, por que esse assunto é tabu, as pessoas demoram a despertar para ele? Eu vejo que, primeiro, as pessoas têm problemas muito sérios a resolver, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e, às vezes, não dão conta de compreender que a questão do desenvolvimento urbano pode modificar isso. Então, é uma questão mesmo de conhecimento, né, e de entendimento da situação. Mas eu vejo também que a gente está muito acostumado, nós brasilienses e até nós brasileiros, a que o governo faça tudo. E que depois a gente reclama, se não achar bom, né? Mas o governo faz tudo. E eu vejo assim, que o CODESE é uma grande iniciativa de quebrar esse paradigma. Eu vou até dizer, então, engajem-se nas propostas do CODESE, avaliem o que está lá, proponham, contribuam. Aqueles que não podem ter um conselho local de planejamento têm um outro caminho para poder propor e trazer as suas sugestões para a melhoria do Distrito Federal. Ana, sobre a sua discussão a respeito do CIA, da vacância de muitas áreas lá, saiba que essa é uma das ideias do Hackathon, que é finalista, né? Eu até mostrei isso na televisão ontem. A comunidade sugeriu isso, a criação de um polo novo de entretenimento cultural, exatamente para ocupar aquele espaço onde a gente não teria, por exemplo, conflito de barulho com vizinhança, enfim. São alternativas que precisam ser pensadas, né? Nós temos aí a economia criativa, com uma série de novas propostas para a cidade. A gente não pode continuar pensando, gente, estamos sempre falando de pandemia, né? Então, a pandemia trouxe para a gente comércio digital. Isso daí ressignifica o espaço tradicional do comércio na cidade. Então, certamente, nós vamos ter que procurar novos conteúdos para a cidade. E aí, o leque vai ser muito mais amplo, embora a gente, no primeiro momento, se pergunte como é que nós vamos substituir, né, essa loja tradicional. Mas, certamente, isso daí é um desafio para a cidade. E aí eu volto na questão. Se a cidade não for atrativa, ou seja, se a cidade já com infraestrutura instalada, ela também não for atrativa, ela também não vai conseguir receber esses novos conteúdos. Então, certamente, uma qualificação urbana é o primeiro, né, do que nós já temos, é o primeiro passo no lugar
da continuação dessa expansão da produção de novos espaços da cidade. João, a gente está para começar uma campanha eleitoral, não é, para eleger o governador, e esse é um bom momento para colocar todas essas questões na pauta, né? O CODESE está fazendo isso e isso deve ser levado muito a sério agora nos próximos meses, né? Uma boa oportunidade para isso, né? Sim, eu acho que é importante também, como já foi citado aqui, a gente ter um movimento de resgate, de orgulho da nossa cidade e da preservação, da importância da preservação, porque, infelizmente, eu vejo mesmo que muitas pessoas das novas gerações não dão tanta importância ao tombamento ou às escalas que devem ser preservadas. Acho que tudo isso é bobagem e Brasília tem que crescer desordenadamente mesmo, e essa é a tendência do mundo. Não é. Nós vivemos numa cidade especial que, em mais de 6 décadas, está conseguindo sobreviver mesmo a todos os problemas, especulação, etc. Eu acho que esse orgulho tem que ser resgatado e cabe ao governo também, tanto a sociedade quanto o governo, é um trabalho em conjunto. Conseguir resgatar e fazer a gente consolidar essa cidade, o amor que a gente tem por ela e trabalhar em prol disso. Isso é muito importante mesmo, para que a gente consiga manter toda essa preservação que a gente tem conseguido nessas 6 décadas, 62 anos. Por exemplo, nessa capital não cabe mais carro, né, gente? Efetivamente, você não tem, por exemplo, onde colocar mais carro, mas se você abre a discussão sobre, por exemplo, novas regras para uso das áreas públicas para estacionamento, você é apedrejado. Né? As pessoas não querem nem ouvir falar nessa discussão. Evidentemente que há aí uma outra questão subjacente de extrema importância, que é a discussão do transporte público, né? A gente precisa integrar, melhorar, avançar o metrô, que a gente não avança há 2 décadas. O VLT, que tem os projetos do VLT, que a gente ouve falar em VLT desde 2008, 2009. Certa vez colocaram um VLT ali no setor comercial, lembram-se disso? Não existe nada de VLT hoje, quer dizer, aí depois vieram os grandes eventos esportivos, com as promessas de que o aeroporto seria ligado ao centro da capital, a esplanada por veículos leves sobre trilhos, depois que o aeroporto seria ligado à estação da Asa Sul do metrô, para uma integração, nada disso saiu do papel, não é? Quer dizer, é aquilo que eu estava dizendo, é dramático a gente perceber que a gente precisa discutir políticas públicas efetivas de médio e longo prazo, com planejamento que independa de governo, para a gente começar a resolver essas questões. E se a gente começar a enumerar as políticas públicas que tivemos nos últimos anos e foram interrompidas ou que não estão completamente concluídas, a gente vai ficar angustiado aqui. Eu acho que os desafios são imensos. Eu não sei se eu falei demais de novo, eu preciso encerrar, né? Tenho que encerrar. Podem aplaudi-los, eles foram valiosos aqui nesse debate sobre planejamento urbano. A gente poderia seguir o resto do dia aqui, né? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Acho que está tudo falado, né? Obrigado mais uma vez a vocês, obrigado a vocês pela atenção. O evento vai seguir aí com um debate muito importante e eu ainda volto mais tarde. O CODESE está me pondo para trabalhar aqui, viu? Obrigado. Muito obrigada, então, a todos os participantes do nosso 2º painel do evento UDF que a gente quer. Eu quero aproveitar a oportunidade também para registrar e agradecer as presenças da presidente do Conselho da Mulher Empresária, Ivonice Campos, e do ex-administrador de Brasília, Ricardo Pires. E, a seguir, o 3º painel de debates do dia com o tema Desenvolvimento Econômico.
desafios. E nessas horas, a gente se surpreende com nossa própria força para seguir em frente. O BRB se firmou como um banco cada vez mais presente e humano, que cresce nacionalmente, mas sem nunca esquecer suas raízes. Queremos um ano novo cheio de boas surpresas. E para isso, conte com um banco eficiente, competitivo, completo, que nunca para de inovar por você. Surpreenda-se ainda mais com o BRB em 2022. Lembram de mim? Eu sou o Terrinha. Eu cresci. As oportunidades da TerraCap também. Você tem que aproveitar. Não perca as super vantagens que a TerraCap oferece para regularizar o seu imóvel. E o investimento que você faz para regularizar sua propriedade, a TerraCap devolve em urbanização e infraestrutura. É imóvel legal, tranquilidade para você dormir em paz e segurança jurídica para o seu negócio e para a sua vida. Aproveite a venda direta e regularize já. Eu volto, trazendo mais notícias boas. A TerraCap investe em você. O que é o futuro para você? Para nós, a resposta está nas pessoas. Como será a vida delas daqui a 10, 20, 30 anos? Como nos preparar para todas as mudanças que elas precisam? É isso que impulsiona a Brasal a pensar o novo todos os dias. Representando grandes marcas, atuando em 3 estados do Brasil. Nos desafiamos a ser a melhor versão de nós mesmos, superando nosso próprio limite, evoluindo em nossos resultados. É exatamente isso que nos torna Brasal. Somos movidos pelo que acreditamos. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa marca. Brasal. Confiança gera resultado.